Ninguém os podia parar. Eram 185 mil guerreiros, o mais temido exército da época, famoso pela crueldade. Eles sitiavam Jerusalém, certos da vitória. Mas na calada da noite, o terror veio do céu. Nenhum grito de guerra, nenhuma flecha, apenas um anjo e 185 mil cadáveres na manhã seguinte. Esta é a história do juízo instantâneo de Deus contra Senaqueribe. Neste documentário das Fábulas do Eterno, vamos desvendar este evento registrado em 2 Reis e Isaías. Quem era o rei Ezequias? Como Senaqueribe blasfemou de Deus? E o que a arqueologia diz sobre o cerco que terminou sem batalha? Uma narrativa épica que prova que a fé de um homem pode derrubar o império mais poderoso da terra. Fique conosco para uma investigação profunda. E se você busca desvendar semanalmente as maiores intervenções de Deus na história, você está no lugar certo. Nós somos as Fábulas do Eterno. Publicamos uma nova história bíblica documental toda semana. Inscreva-se agora mesmo, ative o sino e prepare-se para ver como a fé de um homem pode parar um exército de 185 mil homens. A Síria, sob o rei Senaqueribe, era o terror do mundo antigo. Este não é um exército comum, é uma máquina de guerra que jamais havia conhecido a derrota. Suas táticas eram brutais, deixando para trás apenas rastros de sangue e pilhas de crânios. Eles haviam engolido nações, incluindo o Reino do Norte, Israel, e estavam certos de que Judá seria o próximo. Senaqueribe já havia conquistado 46 cidades de Judá. Restava apenas Jerusalém, o último refúgio. O medo era palpável, pois a Assíria tinha o costume de não deixar sobreviventes ou de deportar nações inteiras. Jerusalém sabia o que a esperava. Eles estavam encurralados pelo exército mais poderoso da história. O rei Ezequias era um rei fiel que trouxe avivamento, quebrou ídolos e reformou a nação. No entanto, em seu desespero inicial, ele tentou comprar a paz. Analisamos 2 Reis 18, onde ele paga um tributo altíssimo a Senaqueribe, retirando o ouro das portas do templo. A fé de Ezequias era verdadeira, mas sua confiança momentânea estava nas riquezas humanas e não bastou. O tributo milionário não satisfez Senaqueribe. Ele exigia a rendição total de Jerusalém. Análise da mentalidade expansionista assíria. Por que Jerusalém era tão crucial para o controle da rota comercial? A Assíria tinha o costume de não deixar sobreviventes ou de deportar nações inteiras. Jerusalém sabia o que a esperava. Senaqueribe enviou seu comandante, o Rabsaqué, para sitiar Jerusalém. Seu discurso era puro terrorismo psicológico, atacando a moral do povo. Ele usou a língua hebraica para se dirigir ao povo sobre os muros, minando a fé deles. Ele lhes implorou para que não confiassem em Ezequias. O ápice do discurso é a blasfêmia. O Rabsaqué ataca o Deus de Judá, comparando-o aos deuses pagãos dos reinos já conquistados. Será que o Deus de vocês pode salvá-los? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Nenhum Deus livrou sua nação de minhas mãos. Isaías 36, 18, 19. Este não é mais um conflito militar, mas uma guerra teológica contra o Deus vivo. A humilhação de Ezequias. Diante da carta e das palavras insolentes, Ezequias rasga suas vestes, cobrindo-se de saco, e vai ao templo. O rei leva a carta blasfema e a estende perante o Senhor. Ele reconhece a total incapacidade humana de vencer o império assírio e se humilha. O clamor pela honra. O ponto crucial de sua oração. Ezequias não ora pela defesa de Judá, mas pela honra do nome de Deus. Ele exige uma resposta que vindique a soberania divina perante o mundo. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Salva-nos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Isaías 37, 17, 20. A resposta no mesmo dia. Em resposta imediata à oração de Ezequias, o profeta Isaías entrega o veredito divino.
A profecia é audaciosa. Senaqueribe não atiraria uma única flecha contra a cidade, nem construiria rampa de cerco. O Senhor responderia à blasfêmia de forma direta e pessoal. O anjo de Deus já tem uma ordem. A promessa era absoluta. Pelo caminho por onde veio, voltará. Isaías 37:34. A Assíria seria julgada por sua arrogância. A defesa viria de um lugar onde o inimigo não podia lutar. O exército celestial. O anjo de Deus já tinha uma ordem. A calada da noite. A Bíblia usa uma linguagem de mistério para descrever a intervenção. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu. Segundo Reis 19:35. Enquanto 185.000 guerreiros descansavam, o anjo do Senhor iniciou sua ação. Não houve trovão, batalha ou praga visível. A intervenção foi cirúrgica, sobrenatural e total, mostrando que Deus agia sozinho. Investigamos as teorias. Foi uma praga, como alguns sugerem, ou a manifestação literal de um ser celestial. Exploramos o conceito de anjo do Senhor, o mensageiro de Yahvé, como uma força destrutiva incomparável. A ação foi contra o coração do exército, eliminando sua capacidade de luta sem deixar sobreviventes. O cenário de horror. Quando os sobreviventes acordaram ao amanhecer, o cenário era de horror absoluto. 185.000 corpos cobriam o chão do acampamento. O exército mais poderoso do mundo, a máquina de guerra que destruía nações, havia sido desmantelado em uma única noite. A morte veio de uma fonte invisível e irresistível. O impacto logístico e militar. A Assíria não havia perdido uma batalha, havia perdido um exército inteiro. O impacto logístico e militar foi catastrófico. Senaqueribe perdeu seu exército de elite e a campanha contra Judá acabou instantaneamente. A derrota não foi por estratégia militar, mas por intervenção direta do céu. O lado investigativo. Os registros assírios de Senaqueribe, conhecidos como o Prisma de Senaqueribe, confirmam o cerco a Jerusalém, e ele se gaba de ter encurralado Ezequias como um pássaro em sua gaiola. O silêncio revelador. Contudo, o Prisma misteriosamente não registra a conquista final da cidade. Este silêncio histórico e a ausência de um desfecho vitorioso são, para muitos arqueólogos, a evidência da catástrofe que o forçou a recuar sem glória, confirmando a derrota humilhante registrada na Bíblia. O juízo de Deus não parou no acampamento. A Bíblia registra o fim definitivo da arrogância de Senaqueribe. Anos mais tarde, em Nínive, enquanto adorava no templo de seu Deus, foi assassinado à espada por seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer. 2 Reis 19:37. O juízo se completou na vida pessoal do blasfemador. O Deus que ele zombou mostrou que seu domínio se estende do campo de batalha até o próprio templo pagão. A Assíria, o maior império da época, não pôde sequer proteger seu próprio rei de um levante doméstico. O segredo da vitória. O segredo da vitória não estava nas muralhas de Jerusalém, mas no poder da oração e na humildade de Ezequias. A história é um testemunho da soberania de Deus e uma lição de que a fé de um justo pode desmantelar impérios. A lição de Fábulas do Eterno é clara. Deus batalha por aqueles que confiam nele. Quando a ameaça é invencível e a força humana se esgota, a vitória é entregue por meio da intervenção celestial. Sua fé em Deus é a única muralha impenetrável. O anjo do Senhor provou que a fé de um homem é a única muralha impenetrável. Se este juízo instantâneo moveu sua fé, deixe sua resposta nos comentários. Qual gigante você precisa derrubar? Sua inscrição e o sino ativado nos ajudam a desvendar mais fábulas do Eterno. Obrigado por ficar até o final. Deus esteja com todos vocês. Amém.